Boas tardes. Vamos então ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19, Progressão dos Mundos. Santo Agostinho, 1862. Progresso é uma lei da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e os das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quando essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório ao mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Muito bem, escolhemos esse capítulo, para alinhar com o que Emmanuel e Herculano Pires colocaram no livro Diálogos dos Vivos, um livro interessante que, sobre o mesmo tema, ele aborda várias outras coisas. Obviamente que esse tema para nós espíritas, tudo que há de contemporâneo, É importante a gente destacar que numa transformação, a aparente turbulência parece que é o caos, mas não é assim. O modelo que nós nos reportamos é, por exemplo, numa praia, tem a água tranquila e a areia também tranquila. E entre as duas existem as ondas, que é justamente a turbulência. A água passar de tranquila para chegar até a praia, ela passa por algo que parece que não tem controle, que é tudo desordenado, mas, na verdade, mesmo na turbulência, existem leis que as regem. Tudo é controlado. Então estamos vivendo realmente um período de turbulência. Turbulência é turba, é barulho, é perturbação. Mas está tudo sob controle. E é assim que Emmanuel coloca aqui nesta oportunidade no livro que acabamos de mencionar. Porque é justamente uma resposta à leitura do que eu acabei de fazer. Vamos lá. Dupla renovação. Emmanuel. Época de transição. Esta é a legenda que repetis frequentemente para definir a atualidade terrestre, em que surpreendeis a cada passo larga fieira de ocorrências inusitadas. Conflitos, desencarnações em massa, acidentes enlutando almas e lares, desvinculações violentas, dramas no instituto doméstico, processos obsessivos culminando com perturbações e lágrimas, moléstias de etiologia obscura, incompreensões. Forçoso observar, no entanto, que o plano físico e o plano espiritual que se lhe segue reagem constantemente um sobre o outro.
Criaturas desencarnadas atuam no ambiente dos companheiros encarnados e vice-versa. E se vós reportais ao término do 2º milênio de civilização cristã, em que vos achais, com a expectativa e o entusiasmo de quem se vê à frente de uma era nova, as mesmas circunstâncias se verificam na espiritualidade, entre aqueles que aspiram a obter o retorno à Terra, expressando propósitos de autoburilamento em nível mais alto de evolução. Então, o que ele está colocando, há uma expectativa dos espíritos que estão para reencarnar sobre o momento que se vive presentemente, né? É por isso que as legiões enormes de irmãos, domiciliados no mais além, vêm solicitando desde algum tempo reencarnações difíceis, testemunhos acerbos de aperfeiçoamento íntimo, tempo curto no veículo físico, de modo a completarem tarefas inacabadas em diversos setores da experiência humana, presença ligeira junto de seres queridos, a fim de chamá-los à consideração da vida superior, ou empreitadas de serviço moral para a liquidação de empreendimentos redentores largados por eles no caminho do tempo. Então, os espíritos, há uma movimentação no plano espiritual para que eles aproveitem a oportunidade desta transformação, desse período de turbulência. Período esse que muitas vezes nós que já estamos aqui, estamos lamentando, né? Muitas vezes até negando e reclamando do que estamos efetivamente vivendo. Para isso, tentam aproveitar-se da última 20ª parte do 2º milênio, a que nos referimos, para encerrarem o balanço das experiências menos felizes que lhes dizem respeito nos séculos últimos. Perante a vida maior, quase tudo aquilo que vedes presentemente em matéria de agitação ou desequilíbrio nada mais significa que a movimentação mais intensa de vastas coletividades que retornam à esfera física em regime de urgência, no intuito de conseguirem retoques e meios com que possam abordar os tempos novos, em condições mais dignas de trabalho e progresso. É como se estivéssemos correndo atrás do trem. Né? Ele está indo para que eu participe da viagem, eu corro para aproveitar ainda dessa derradeira oportunidade, né? Ou dessas últimas, né? Dessas derradeiras oportunidades. Mantenhamos-nos prudentes, abstenhamos-nos de agravar dificuldades, evitemos a formação de problemas, orando e construindo, seja nos obstáculos que nos atinjam, seja nas inquietações que assaltem aos outros. Mas sejais quais forem as circunstâncias, estejamos atentos à fé, para servir e compreender, reconhecendo que todas as provas de hoje são recursos e instrumentos de que se vale a providência divina, a fim de conduzir-nos à vida melhor de amanhã. Essas palavras de Emmanuel, né, ressaltam justamente o aproveitamento da oportunidade daqueles que a buscam e de nós que estamos vivenciando esse momento, né? Esse período, né? Em um momento, é um período, né? Que está coalhado de oportunidades, né? E aí também vou aproveitar, né? Para ler sobre o mesmo tema, sobre a mesma reunião, manifestação da mesma reunião, né, na mesma oportunidade. Chico lia o Evangelho, aí Emmanuel se manifestou e em seguida Herculano Pires. Isso foi no ano de 1974, né? Para vocês terem uma ideia de como a visão deles é muito maior do que a gente imagina, né? Nos bastidores da evolução. Estamos no palco do mundo e participamos do ato final de uma fase de evolução do planeta. Envolvidos na ação de figurantes, cada qual em seu papel, não vemos o que se passa nos bastidores. Emmanuel, com sua mensagem, nos mostra o que está acontecendo nas antecâmeras.
E essa revelação das atividades do mundo oculto dá sentido ao que nos parece absurdo. Mostra-nos a unidade e a coerência da dinâmica evolutiva a que estamos submetidos nesta hora grave, e não obstante auspiciosa da vida terrena. Quem leu o prefácio do livro Ave Cristo, de Emmanuel, referente à fase de transição do mundo pagão para o mundo cristão, pode estabelecer valioso paralelo. A fase atual é mais intensa porque mais adiantada. Avançamos agora decisivamente para o milênio de regeneração da humanidade terrena. Multidões de espíritos reencarnam-se em regime de urgência, como explica Emmanuel, submetendo-se, por assim dizer, aos últimos exames de adaptação ao curso superior que devem fazer. Confirma-se assim a teoria espírita da evolução dos mundos. Há mais de 100 anos, Kardec divulgou o ensino dos espíritos a respeito, anunciando que já no século passado, caso retrasado, se iniciara a fase preparatória da grande transição. Dali por diante, a partir da Guerra da Itália, de 1859 a 1860, desencadeou-se o processo de transformação que culminaria nas duas guerras mundiais de 1914 a 1918 e a segunda de 1939 a 1945. Esta última conflagração acelerou, como estamos vendo, um progresso evolutivo, abrindo perspectivas novas em todas as direções do progresso terreno. Guerras e revoluções são cataclismos sociais, destruindo estruturas arcaicas para que novas estruturas possam surgir. Muita gente pergunta para onde vai o mundo com tantos conflitos e desequilíbrios. Mas acaso existem modificações profundas sem abalos profundos? O que se desesperam ante os problemas da atualidade não alcançam o sentido real dos acontecimentos. O Espiritismo nos oferece a chave do enigma. Tudo se transforma ao nosso redor, porque um novo mundo está nascendo. Não há motivos para decepção. Basta ver que ao lado das aflições florescem grandes esperanças. A Terra amadureceu em seu processo evolutivo e as leis de Deus se cumprem à revelia da incompreensão humana. Pois bem, muito interessante, né? São 3 leituras, uma de Santo Agostinho do Evangelho, a outra de Emmanuel falando dos bastidores da espiritualidade, e a terceira, nos exortando ao ânimo, à confiança, à esperança, né? É interessante, só a título de comentário, que já Santo Agostinho colocava que o planeta mudavam os homens, olha só que interessante, os animais, as plantas, a vegetação. E uma curiosidade, isso já passou nesses programas de Discovery Channel, Mundo Animal, hoje, os animais mais ferozes, os animais especialistas, que vivem de uma caça própria, como os tigres e qualquer coisa nesse sentido, esses animais estão em extinção, porque eles são especialistas, eles só se alimentam daquela forma, tem toda uma estrutura biológica preparada para se alimentar e caçar daquele jeito. E como o ambiente está mudando, a caça está diminuindo, então eles estão em processo de extinção, naturalmente, não de forma artificial. Já por outro lado, tem um outro grupo de animais, aqueles que conseguem se alimentar se adaptando às grandes cidades, como o guaxinim e esses pequenos mamíferos, que eles acabam revirando as latas de lixo, se aproximando do homem e recebendo deles alimento, a ponto de se adaptarem mais à situação nova. Então, os animais ferozes vão deixando de ter o seu espaço no mundo de hoje, cedendo esse espaço para os animais mais domesticáveis, mais próximos do homem. Essa é uma evolução animal.
né? Da mesma forma, as plantas se selecionam por aquelas que têm uma utilidade para a sociedade de uma forma mais presente, e assim sucessivamente. É por isso que já Santo Agostinho e mesmo Emmanuel colocam, né? O planeta evolui materialmente, os homens evoluem moralmente, e isso tudo acarreta um reflexo dos espíritos influenciando os homens e os homens influenciando os espíritos, sempre de uma forma progressiva, sempre de uma forma evolutiva. Lembrando que o progresso material é a versão, progresso, né? Ele é a versão da evolução sobre a utilização da matéria pelo homem. Por quê? Porque tudo tem uma utilidade no universo. Então, que, ao contrário, né, estejamos felizes e agradecidos pela oportunidade da encarnação nesse momento, pois ela é uma das mais ricas dentro da nossa evolução, é uma encarnação com muitos recursos, muitas ferramentas, muitos instrumentos para que a gente possa fazer cada vez mais o que queremos, né? Mas que, portanto, não teremos desculpas de ter desperdiçado essa oportunidade, ok? Então, até a próxima semana. Olá a todos, agradecidos uma vez mais a Deus, nosso Criador, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo e aos Espíritos amorosos. Possamos aproveitar esses momentos juntos e que luz se faça em todos os lares da Terra, que luz se faça no nosso lar. Nós trouxemos hoje do livro Estante da Vida, que é um livro psicografado por Chico Xavier com mensagens do Irmão X. Ele fala no capítulo 30 sobre o correio afetivo, que trata das lutas aí que todos nós travamos intimamente, né, no caminho aí da automelhoria. Então ele nos diz: você, meu caro, assevera que se vê fatigado, né, cansado consigo mesmo. As imperfeições, as nossas velhas imperfeições. Diz você que acaba de ler um volume edificante, articula promessas de melhoria, ouve uma palestra nobre e afirma votos de elevação. Horas depois, a expectativa brilhante, ei-lo que se estira no erro ou na negação de tudo o que assegurou a si próprio em matéria de burilamento moral. Em seguida, a exagerada noção de inferioridade pessoal, as ideias de culpa, e com isso os sofrimentos íntimos e as aflições vazias. E quem de nós, né, nunca chegou nesse ponto em que a gente fala: estou cansado ali das minhas imperfeições, há tanto tempo eu cultivo um determinado hábito que eu sei que não é saudável nem para mim nem para os outros. E há momentos em que nós ficamos ali cansados, né, como ele fala aqui, fatigado consigo mesmo, em função desses repetidos erros, desses repetidos hábitos ali ao longo do tempo. E às vezes a gente lê um livro interessante, né, fala, não, a partir de agora eu vou mudar isso. Como ele diz, minutos depois, a gente repete ali aquele mesmo erro. A gente às vezes sai de uma sessão bastante animado, bastante motivado, tocado até por algo ali que ouvimos, que sentimos. E quantas situações, até no próprio trânsito ali, né, na padaria da esquina, algo já nos irrita, já nos incomoda. Enfim, e ele diz que após essa constatação desses erros, vem ali uma exagerada noção de inferioridade pessoal, as ideias de culpa. Ficamos ali nos culpando, nos julgando, nos martirizando por essa dificuldade tão grande na nossa mudança. E ele continua dizendo: o tempo que poderia despender em atividades úteis lhe foge das mãos inaproveitado. E você pergunta o porquê de semelhante antagonismo. De um lado, a santidade do intento, de outro,
a impossibilidade de execução. E é verdade, esse conflito entre aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós prometemos, aquilo que nós desejamos e aquilo que de fato acontece no dia a dia. Então, de um lado, a santidade do intento, aquela vontade, e a impossibilidade da execução. Ele diz: entretanto, meu amigo, esse conflito pertence a todos nós. Todos nós, espíritos em evolução e acrisolamento no regaço maternal da Terra, desde milênios. Então, esse conflito é natural. Nós se passamos ali até muitas encarnações cultivando, alimentando um determinado hábito, ainda que agora a gente tome consciência de que não é algo saudável, isso não se modifica de uma hora para outra. Gradativamente, através do esforço, do estudo, da boa vontade, da reflexão, nós vamos mudando. Mas para isso, o primeiro passo qual é? É nós termos essa consciência de que aquilo não nos faz bem, de que aquilo não é saudável. Porque ninguém muda aquilo que não percebeu, ninguém muda aquilo que não vê um motivo para mudança. Então é muito importante essa autorreflexão, essa autoanálise, para que nós tenhamos a consciência de quem somos, das potencialidades, das qualidades, mas tenhamos a consciência também de que há equívocos nas nossas atitudes, que há vícios, que há hábitos ali que não são saudáveis para nós nem para os outros. Então esse conflito nos pertencem, porque às vezes são hábitos que estão cristalizados, que estão arraigados, de tal forma que isso vai mobilizar de nós muita paciência, muita persistência, muito esforço. Um exemplo que eu acho bastante interessante é aquele que às vezes você tem um jarro de água suja. E se você quer uma água limpa, você não pode simplesmente pegar aquela água suja de um vaso e jogar no ralo. Você vai pegar o quê? Uma água limpa e gradativamente ali com uma mangueira, você coloca na água suja, gradativamente essa água limpa, ela vai substituindo aquela água que estava suja. Da mesma maneira são as nossas atitudes, são os nossos hábitos. Eu não posso, por mais consciência que a gente adquira, eu não posso amanhã falar, não, amanhã eu vou ser uma pessoa totalmente diferente, um espírito muito mais maduro. Isso não tem milagre, a natureza não dá saltos. Então nós vamos ali com pequenos gestos, com pequenas atitudes, como foi dito, com o estudo, com a reflexão, com a prece. Nós vamos ali nos alimentando de outros hábitos, de outros pensamentos, de outras atitudes, e gradativamente aquilo que dentro de nós não é bom vai sendo substituído. Assim como no exemplo da água. Porque senão é uma frustração muito grande, porque nós falamos, eu não consigo mudar, tá difícil, eu já tentei várias vezes, mas de fato isso demanda ali esse esforço, essa boa vontade. E se olharmos para o passado, quantas situações nos incomodavam profundamente, nos tiravam o sono, ou questões que nos irritavam muito, que hoje elas já são mais tranquilas, ou que talvez até tenhamos superado aqueles pontos, mostrando ali que sim, é possível, e que com a ajuda ali de Deus, o nosso Espírito Protetor, mas acima de tudo é uma conquista individual. Então, não esperemos milagres. Então a religião nos ajuda muito, os livros nos ajudam, o nosso Espírito Protetor nos estimula, mas, em última instância, a responsabilidade da própria vida e do próprio crescimento sempre está ali nas nossas próprias mãos. Então ele diz que esse conflito pertence a todos nós. Contra o pingo de esforço que sustentamos a favor do autoaperfeiçoamento, surpreendemos o caudaloso rio dos nossos impulsos instintivos, que nos arrastam para a animalidade de que somos egressos. Então há ali o nosso esforço, do autoaprimoramento, mas é que ele fala ali todo o resquício dos impulsos instintivos, de defesa, de ataque, de um instinto de conservação exagerado, exacerbado, que estimula ali, como falamos até em algumas semanas atrás, o orgulho, a vaidade, até a agressão e a violência. Ele diz ainda, a necessidade de paciência, até mesmo conosco se nos patenteia,
no clima da vivência comum em qualquer parte. Então nós aprendemos muito que temos que cultivar a paciência com os outros, mas igualmente nesse aspecto nós temos que ter a paciência conosco mesmo, né? No sentido de persistir, né? Aguardar, fazer a nossa parte, mas entendendo, assim como o fruto que ele precisa do tempo para amadurecer, há muitas situações que só o tempo, aliado ali ao nosso esforço, à nossa dedicação, que vai ali trazer essa maturidade que todos nós aguardamos, que todos nós desejamos, que todos nós aspiramos. Então, ter a necessidade da paciência, a paciência de repetir pequeninos gestos de tolerância e diminutas renunciações, hora por hora, dia por dia, manejando incessantemente o buril da disciplina sobre a pedra de nossas qualidades virtuais, de modo a nela esculpir a individualidade que aspiramos a ser. Olha que interessante essa questão de repetir os pequenos gestos dia a dia, hora a hora, né? Não nos deixarmos levar ali por um remorso que é destrutivo. A gente sempre retoma esse ponto que o arrependimento ele é extremamente importante. Mas cuidado para que esse arrependimento não se torne um remorso que corrói, que paralisa, que nos deixa presos ao passado. Sobretudo quando percebemos ali erros que nos machucam muito, que nós cometemos. Mas quantas situações nós erramos porque não tínhamos a maturidade, a informação, a consciência que nós temos hoje, né? Se aquele fato acontecesse hoje, talvez a gente não repetisse aquele mesmo erro. Então, para que nós não fiquemos presos ao passado, aquilo que já foi, né? Aquela frase que diz, a partir de agora, né? Que Deus é justiça, mas Ele também é misericórdia. E essa imagem eu acho muito rica quando ele fala de esculpir a individualidade que aspiramos a ser. Isso me faz lembrar quando um grande artista, quando um grande escultor, ele vê ali um bloco de mármore, né? Então é um bloco, para nós leigos, aquilo é só um bloco de pedra. No entanto, quando o artista olha para aquilo, ele já vê ali, ele visualiza uma obra de arte, ele visualiza uma obra pronta. E pouco a pouco, com a disciplina, com a técnica, com a persistência, ele vai talhando ali aquela pedra e quando termina, nós temos ali uma obra de arte, né, como Michelangelo ali na Pietà, Moisés, em que, enfim, verdadeiras obras de arte que vão atravessar ali a história da humanidade e que tantas e tantas pessoas vão ali, vão aproveitar, vão ali se encantarem por tamanha técnica. Mas aquilo um dia foi só um bloco de mármore. Então, da mesma maneira, fazendo uma analogia com a nossa vida, Deus, Ele vê em nós ainda blocos de pedra imperfeitos, né? Mas o tempo, as encarnações, a experiência, as alegrias, a arte, né? O trabalho, tudo isso, pouco a pouco, vai esculpindo no nosso espírito essa obra que um dia vai chegar ali à perfeição, né? Então, isso é importante até para vermos os outros também, não só uma pedra feia, mas vermos que mesmo aquele que julgamos que tem tanta dificuldade, ou que temos tanta dificuldade, é filho de Deus, é uma obra de arte que ao longo do tempo está também sendo talhada para o bem e para a perfeição. Podemos demorar mais ou menos, podemos ser mais ou menos resistentes, mas esse processo de evolução para o nosso próprio bem, ele é inevitável, né? Então, se não percorremos esse caminho, buscando ali o bem, buscando o amor, o perdão, nós também vamos chegar lá na frente, mas com dor, né, com decepções, com tristezas. Aí cabe a cada um de nós quais as escolhas que temos feito ao longo dos nossos dias, ao longo das nossas existências. Ele diz que esse conflito ocorre à maioria das criaturas em estágio educativo na Terra, estejam ou não vinculadas à carteira do corpo físico. Ou seja,
Estejamos aqui ou do outro lado, esse conflito nos pertence. Escalamos o monte da sublimação passo a passo, muitas vezes de coração agoniado e pés sangrentos. Olha que importante que ele vai dizer agora. A nosso ver, não padecem guerra íntima unicamente aqueles que se anestesiam de maneira temporária em superioridade falsa, acreditando-se realizados em paraísos de ilusão, copiando, imitando a convicção de crianças que se admitem habitando castelos em suas construções de papel ou de areia. Então vejam, esse conflito pertence a todos nós. Que os únicos que não têm esse conflito são aqueles, como ele diz, que se anestesiam à maneira de crianças, ali que se julgam superiores, que se julgam espíritos já de uma alta hierarquia, de uma alta categoria. Então só o fato de eu sentir que eu sou um espírito muito maduro, superior, já denota ali a minha falta de humildade, porque os grandes espíritos, eles ignoram que eles assim o são. Eles não têm nenhum interesse, nem necessidade, nem vontade de se vangloriarem de nada, de ficarem procurando destaque, né? Enfim, é uma autoridade que eles transpiram, sobretudo, transpiram naturalmente uma alegoria, mas transpiram nas suas atitudes, na sua maneira de agir, sem que haja a menor preocupação de que aquilo venha à tona, né? São espíritos discretos acima de tudo, discretos, e de um coração generoso que as atitudes, os pensamentos falam por si. Então, os únicos que não trazem esse conflito são aqueles que se iludem. Essa terrível disparidade entre o que ainda somos e o que devemos ser é peculiar, então, a todas as criaturas que despertam para as exigências da ascensão espiritual. O próprio Paulo de Tarso, refletindo sobre esse problema, declara no versículo 19 do capítulo 7 da Epístola aos Romanos: não faço o bem que desejo, contudo o mal que não quero, esse faço. Então, vejam que Paulo de Tarso trazia ali muito fortemente esse conflito, mas não se deixou levar pelo remorso, mas pelo contrário, isso era uma alavanca, era uma mola propulsora que o levava ali a buscar o melhor, a fazer todo o bem que ele poderia. Então, para finalizar, em função do tempo, ele diz: reflitamos desse modo em nossas fraquezas, sem autocondenação. Não adianta cobrir-nos de cinzas ao verificar as nossas faltas. Vale enfrentá-las e corrigi-las à custa de nossa própria retificação. Então, se percebemos pontos e todos nós vamos perceber pontos que não são bons, ele fala, não adianta ficar se autocondenando, né? Reconheça, tenha humildade de perceber que elas existem, de buscarmos ali ajuda, no entanto, não paralisarmos e até usar isso como uma desculpa. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu vivo errando, né? Porque isso é uma fuga do nosso próprio crescimento. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas, isso é uma realidade. E que precisamos servir ao próximo com esse esquecimento de nós mesmos para dissipar as trevas do egoísmo que ainda nos envolvem a alma é nossa obrigação. Observando assim com escalpelo do raciocínio próprio as deficiências e desequilíbrios que ainda nos pesam no ser, estamos naturalmente curando nossa multimilenária cegueira de espírito. E com isso, meu caro, já nos cabe render graças a Deus. Então, se já percebemos que há pontos que precisamos melhorar, isso já é um grande passo, né? Porque passamos durante muitas existências mergulhados ali na fuga de nós mesmos, prejudicando, violentando, desprezando, acreditando que tínhamos plena razão, que tínhamos plena justificativa. Então, se existem esses conflitos hoje, já é sinal de que estamos refletindo, já estamos pensando, já há ali um desejo de renovação, né? E aí é o trabalho, é o esforço de cada um,
é plantar, regar, mas entendendo que a colheita ela vem com o tempo de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento. No livro Os Mensageiros é uma passagem que diz que a colheita, a semeadura, ela está nas nossas mãos. Mas vamos deixar a colheita ali nas mãos de Deus, porque Ele nos conhece profundamente, Ele sabe sempre e fará sempre e dará sempre aquilo que for o melhor no tempo necessário, no tempo oportuno. Então vamos refletir sobre esse tema, agradecendo uma vez mais a Deus nosso Pai. Que possamos então vibrar por todos aqueles que sofrem do corpo e da alma, por todos aqueles que se sentem sozinhos. Pai nosso que estais nos céus, que está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, de bondade. Seja feita a vossa vontade soberana, justa, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.